diferente, né? É super. Sei lá, se você sai na rua ou vai a alguma festa ou se encontra com pessoas, o que você é? Eu sou enfermeira, eu sou administrador, e você? Eu sou personal organizer. O quê? Fala, personal organizer, como que é? Fica ainda... É que é novo no Brasil, tem acho que uns 10, 12 anos, falha a memória, é novo ainda. Fala galera, meu nome é Thiago Fidelis, sejam bem-vindos a mais uma edição do canal Dicionário das Profissões. Hoje eu vou bater um papo com a Thaís Feltrin, personal organizer que atua há mais de 3 anos na profissão. É isso? Isso mesmo. Thaís, obrigado por esse bate-papo. Obrigada pelo convite. Muito exótica a sua profissão. Quando eu realmente tive a oportunidade, por indicação da Tânia, de falar contigo, realmente a gente aqui ficou, eu e o Léo, ficamos muito aqui ansiosos de entender detalhes, porque é uma profissão super diferente, né? Sim. Sim. Thaís, me conta um pouco, como que foi, assim, suas influências anteriores e como você se tornou uma personal organizer? Eu trabalhei sempre em comércio, né? Desde os 13 anos eu trabalho. Então, eu trabalhei em comércio, depois eu trabalhei em instituição financeira. E quando eu estava naquela empresa, excelente empresa, os meus olhos já não brilhavam mais para aquele trabalho. Então, eu acabei pedindo para ser mandada embora, né, daquela empresa, e sou evangélica, né, fui buscar a palavra, tudo, e eu falei, eu quero fazer alguma coisa, um propósito, eu quero trabalhar com alguma coisa que brilhe meus olhos, que cuide de pessoas, e eu tava buscando, eu não sabia o que eu queria fazer. E na virada de chave mesmo assim, foi nas redes sociais, eu olhando assim, eu vi uma foto de uma personal organizer, madrinha minha de casamento, e aí eu vi aquela foto e falei, meu Deus, é uma profissão, aí encheu assim meu coração de alegria, eu falei, eu vou ver como que funciona, eu vou me qualificar, vou estudar e é isso que eu quero fazer. Desde então, eu fui atrás e procurei curso, fiz curso, aí depois eu fui fazendo outros cursos, né, mais qualificações dentro do ramo de personal organizer, segmentos, né, e fui me qualificando e fui me apaixonando cada vez mais. Eu vou querer explorar um pouquinho mais esse seu pré-tomada de decisão, necessariamente quando você transição de carreira. Você acha que você já tinha algum tino para organização? Não, é assim, as pessoas confundem, você tem que ter dom. Assim, desde criança eu organizava a sapateira da minha mãe. A minha mãe organiza para mim minha despensa, organiza minha sapateira. Eu gostava de organizar, mas eu não era uma pessoa organizada. Não era, eu não tenho toque, não. Eu era uma pessoa normal. E o que me chamou a atenção para a organização foi cuidar de pessoas, transformação, cuidado da família, essa vocação que me trouxe a organização. E me fala uma coisa, nós somos às vezes moldados, dependendo até da família ou do convívio que a gente tem, a ser um CLT, ou seja, trabalhar sempre para alguém. Isso. Quando você fez essa transição, você deixaria, então, obviamente, de trabalhar para alguém e você seria a dona do seu próprio negócio, seria uma empreendedora solo. Exatamente. Como que foi isso? Muito medo, né? Eu abri, me amei, foi um passo de cada vez. Então, eu fiz o curso, me qualifiquei, aí eu fiz o chamado laboratório, que é um estágio não remunerado que você faz e você tem essa vivência dentro da casa do cliente para realmente saber, não, é isso que eu quero. Aí fiz essa estágio não remunerado, laboratório, e aí eu falei, não, fiz o curso, fiz o laboratório, aí eu falei, vou abrir meu MEI, vou me como que fala, legalizar, né, e são os desafios do empreendedorismo. Eu tinha um perfil já de como fala? Arriscadora, não. Um perfil mais avantajado de arriscar, porque
Você tem que montar sua empresa, você tem que se aparecer. Para você vender um serviço, você tem que se vender, né? Então, a Personal Organizer, ela tem dois papéis. Ela tem o papel de você trabalhar como assistente Personal Organizer, e tem o papel você também pegar os seus projetos, que são as pessoas que são empreendedoras como eu. Como que você conquistou seu primeiro cliente? A minha primeira cliente mesmo, de fato... Amigo, parente, alguma foi coisa? parente. Quando eu fiz o curso, a minha cunhada falou assim, Thaís, eu quero que você transforme me socorre, transforma a minha casa. Eu abri os armários assim e tava aquele caos, e foi transformador. Deu um friozinho na barriga? Não, porque eu tinha feito os laboratórios. Então, quando você pega um projeto seu, quando você já pega o seu projeto, você já tem aquela segurança. Eu sei o passo a passo. Então, foi 6 dias transformando aquele apartamento. E aí, acredito que, como qualquer profissional liberal, boca a boca, pessoas vão indicando, e aí a sua rede foi crescendo. Sim, assim, o trabalho de Personal Organizer, ele é muito pessoal. A gente mexe com o íntimo da pessoa, né? A gente abre gaveta, documento, joias. Então, trabalho... Tem valores ali por trás. Sim, também, né? segredos. É um trabalho muito íntimo. Então, é um trabalho de muita confiança. É só o boca a boca. Assim, as redes sociais te ajudam, é claro. Mas é só uma vitrine. Se você não tiver aquela confiança para você passar, as pessoas não te indicam. Falando sobre transição, você comentou comigo então que você tinha uma atuação anterior à sua profissão e você sentia que seu coração já não batia mais da mesma forma quando você tinha o início da sua profissão, da sua carreira. Como é que foi isso, assim? Eu gosto de explorar um pouco isso, até para quem não segue, porque eu tenho 2 perfis aqui do nosso canal. Aqueles jovens, ou seja, pessoas que estão iniciando solo, ou iniciando pela primeira vez sem experiência alguma, mas pessoas também que começou de uma maneira, mas no meio do caminho falou, não quero isso para mim, eu quero mudar a minha vida como você fez e realmente buscar algo que faça sentido, até como um propósito profissional para você. Como que é? Você acredita que você é casada? Casada. O marido trabalhando, então você tinha um certo amparo financeiro aqui para poder tomar uma decisão. Como foi isso? Isso que eu queria entender. Para começar a ganhar dinheiro, demora de 6 meses a 2 anos. Não é assim, me formei, vou bombar de pegar projeto. Não, demora. A minha mentora, quando eu fiz o curso, falou, Thaís, 2 anos insistindo. Você tem que aparecer, você tem que vender, você tem que investir e você tem que ter muita experiência para você pegar seus clientes. E eu era gerente de relacionamento digital, então eu já tinha essa facilidade de vender, eu atendia o público. Então eu já gostava de tratar com pessoas, né? Eu já fui gerente de loja também, então essa parte de relacionamento com pessoas eu sempre gostei. Então, agora, ganhar dinheiro com Personal Organizer foi depois de 6 meses para lá. Então, passinhos mesmo de formiguinha, você vai trabalhando muito como assistente, pegando muita experiência. Eu ia muito... E vou até hoje com parceiras minhas, Personal Organizer, como assistente. Então, ela fechou um projeto e ela precisa de uma equipe de 5, 6 meninas. Eu vou como assistente. Então, eu tenho essa flexibilidade, livre demanda, eu vou com quem eu quero para eu aprender mais e mais. Porque cada casa, cada família é um desafio. É um projeto novo, o projeto é personalizado. Então... são particularidades daquela família. E o espírito aprendiz eu admiro muito, porque eu também tenho isso, sabe? Acho que é nunca parar de aprender, né? Nunca. E você citou uma coisa importante, que é a questão do papel de um mentor ou mentora. Sim. Como foi importante isso para você? Ela pegou na minha mão. Eu fiz o curso aqui em casa. Foi essa a sua a madrinha de casamento. Que foi naquela foto, naquela rede social que eu falei, meu Deus, eu quero essa profissão. Ela pegou na minha mão e falou, Thaís, vamos comigo, eu te levo no meu cliente, você faz o laboratório
E aí ela foi falando sobre negócio, ela foi falando sobre negócio, empreendedorismo, sobre as técnicas de dobra, técnicas de venda. E foi esse passo a passo que foi me dando força para eu seguir sozinha, que eu sigo hoje sozinha. Muito legal. Thaís, me conta um pouco assim, como que é, o que é fundamental para a profissão, para a sua profissão? Tiago, ter muita empatia, gostar de ser humano, gostar de cuidar de pessoas. Porque você vai pegar vários tipos de clientes, pós-luto, organização baby, aquela mamãe que vai ganhar um bebê e quer arrumar aquele sonho, que é aquele quarto, aquele ambiente, ela tá para ganhar nenê. Muita empatia, eu acho que é o fundamental, ter muita empatia com o ser humano. Personal Organizer, ela é ampla no sentido de sexo, assim? Você tanto pode atender público masculino como público feminino, ou normalmente ela abrange todas as... Não, abrange tudo. A gente atende mais público feminino, que mais chama é o público feminino. E até Personal Organizer tem muito mais mulheres nessa profissão. É mesmo? Sim, tem muito mais mulheres. Tem um homem ou outro, mas são mais mulheres. E aí você tem nichos, por exemplo, de idosos, meia-idade, ou bebês, no caso, quarto de criança. Organização residencial, tem o pós-luto, tem o Baby Organizer, tem o casamento, eu esqueci a palavra agora, pós-matrimônio, tem vários nichos. Quanto tempo dura essa sua consultoria, digo, esse seu atendimento? Como é que é? Você seta com a pessoa, de repente, um certo tempo para você organizar e depois você mantém um contato com ela para saber se tudo está seguindo conforme o planejado? Como que funciona isso? O operacional, assim. Sim, sim. Eu atendo aquela cliente e vou até a casa dela, faço organização com a minha equipe. Um exemplo, 3, 4 dias toda a casa dela eu organizo. Da lavanderia até o quintal. Todos os ambientes, depósito, não é só roupa, banheiro, escritório. Você abrange tudo na casa. Tudo. Qualquer ambiente a gente organiza. E aí depois tem a etapa da treinamento das funcionárias. Se ela tem funcionária, se ela tem babá, a gente treina, a gente mostra tudo que a gente organizou, a gente apresenta o projeto para ela, tudo que nós organizamos ela vai manter, a funcionária e a cliente. Aí depois do treinamento das funcionárias, tem uma visita que é uma visita pós-projeto. Depois de 30 dias, está funcionando, está tudo ok. Esse é um pós-venda que a gente fala. Você não treina seus clientes? Você falou que treina os funcionários dela, mas e os clientes? Você treina? Só se ela quer participar. Porque se eu sou bagunceiro, eu te contratei para você me ajudar a organizar minha casa, mas eu não tenho, de repente, alguém que trabalhe para mim. Sim. E aí eu volto e bagunço de novo. Aí você fala, não, peraí, mas acho que você não entendeu. E como que funciona esse lado? Não, a gente também treina o próprio cliente, a própria pessoa também, ou o funcionário. Sua camisa vai ficar aqui. Sim, isso vai que a gente aqui, identifica tudo, né? Uhum. Por exemplo, aquela gaveta de roupa íntima, a gente coloca roupa íntima, coloca tudo os endereços para aquele item voltar. Ou da lavanderia, ou voltar do uso, voltar para o lugar certo. A gente cria um endereço para cada item. A gente cria sistemas de organização para não voltar. E a primeira etapa da organização é a triagem. Então, você manda o quê? Um tipo de um questionário para a família responder? Não. Tudo que tiver rasgado, quebrado, descosturado, um exemplo, tudo que tiver faltando alguma coisa daquele objeto, a gente tira e fala assim, faz sentido manter? A gente mostra o problema para a cliente. Ela fala, não, pode tirar, doação, tudo, descarte de tudo. Então a gente tira o excesso, a gente faz as etapas da organização para a bagunça não voltar. Eu vi você falando de agente, então pelo que eu entendi, hoje você tem uma equipe. Mas como que foi o começo? Você começa sozinha, solo, depois você tem que ter alguém, ou tem que ter um time para poder te apoiar e te dar o suporte necessário para ter agilidade no atendimento de uma casa? Como que funciona? Eu não tenho funcionária. Eu tenho parceiras minhas que são MEI, como eu, né? Microempresária. E aí eu chamo para fazer parte da equipe. Que é o que você citou minutos atrás. Isso.
Então, são parceiras que trabalham comigo naquele projeto, para aquele cliente. E aí mas, por exemplo, se caso você tem que atender algum projeto sozinha, você toca tranquilo. Toco tranquila, mas eu sempre gosto de levar alguém, porque é um trabalho pesado, um trabalho que sobe escada, que pega caixa, é um trabalho... A gente só mostra o bonito, mas não tem trabalho pesado por trás da organização. Vamos falar um pouco então agora sobre pontos negativos e pontos positivos da sua profissão. Então, assim, de maneira até transparente, o que você vê como prazeroso e o que você vê como desafiador mesmo e difícil? O prazeroso é quando você vê o resultado final da transformação daquele ambiente, gera um bem-estar. Quando a cliente fala assim, Thaís, eu imaginava uma coisa, mas você me surpreendeu com um resultado muito melhor. Esse é o prazer de você transformar aquele ambiente, aquela família. Agora, o ponto negativo talvez seria muita profissional despreparada e acaba competindo assim com valores assim muito abaixo do mercado. Você fala, não é essa linha que eu quero trabalhar. Eu acho que é um ponto negativo. E, por exemplo, hoje o seu atendimento ele é 100% presencial. Presencial. Você faz atendimento online? Não. Sei lá, alguém que mora na Itália te chama aqui por vídeo, olha, eu queria que você me ajudasse. Eu dou uma consultoria, ajudo, dou uma consultoria, dou sugestão, eu atendo, mas o meu foco é o presencial hoje. Falando um pouco então de atendimento online, a gente sabe que hoje existe, né, já de muito tempo, a internet. Uhum. E quando você pega esses clientes que olham pro Google e fala o seguinte, olha, o que você está fazendo aí não sei se está certo, porque eu estou vendo aqui numa foto do Google, E aí? Como é que é? Então, tem os percalços da profissão. Tem gente que pensa que às vezes, por que eu vou contratar uma personal organizer se eu mesmo posso olhar no Google aqui umas dicas de alguém no YouTube e eu mesmo resolvo o meu problema? A gente às vezes chega na casa do cliente e tem um monte de organizador e ela fala assim, eu comprei tudo isso, eu tentei fazer, mas eu não consegui. Então, porque assim, eu falo que é um projeto personalizado porque cada um tem uma peculiaridade, eu não sei a palavra certa assim, mas é muito pessoal. Então a gente conversa com a cliente o que você mais usa, o que menos usa, o que está te incomodando, né, nesse ambiente. Aí ela vai me dando os pontos e eu vou trabalhando assim, porque a casa é dela. Então eu crio o sistema de organização, mas a personalidade, aquele ambiente tem que agradar aquela família, né? Mas eu já peguei casos assim que não, é desse jeito, eu só quero que você melhore e eu não quero que você mude muita coisa. Então a gente impõe limites. Isso, impõe limites. Então a gente respeita. Um exemplo, esses produtos, esses cosméticos estão vencidos. A senhora vai querer manter? Vou querer manter. Tá vencido, não tem problema, alimentos, cosméticos, a gente já pegou de tudo. A gente respeita. Curiosidade. Obviamente, não vamos entrar em nomes aqui, detalhes. Qual foi a coisa mais curiosa que você já viu assim? Porque eu imagino, não sei se você já achou um prato de comida ali no guarda-roupa. Conta uns negócios assim. Eu acho que o mais bizarro, assim, a pessoa... Que você possa citar, lógico. Sim. A pessoa ter, assim, 40 unidades de um exemplo, de um bronzeador vencido desde 2012, coisas assim, ou também já peguei com a mesma cliente, assim, aquelas amostras de resort, ter mais de 200 unidades daquelas amostras de shampoo e condicionador e querer manter tudo aquilo e a gente tem que fazer caber e tem que guardar porque faz bem para ela, né? E falando um pouco sobre até a questão assim, personal organizer hoje você comentou que existe cursos. Isso. A graduação não existe. Não. E como que é? Eu queria que você me falasse um pouco assim do que tem hoje no mercado, para quem nos assiste, que pensa em exercer a profissão, como que Sim. Você faz um curso, né? Você pode fazer presencial online, que é um curso
básico, que fala que é de formação. Então você é personal organizer e depois você faz cursos de especialização. Eu fiz de mudança organizada, organização baby. Aí você vai entrando nos nichos que você mais se identifica, você mais gosta. Qual que é o tipo de cliente mais difícil para lidar? Mais difícil, eu acho que é o que tem muito apego ao seu acervo, que não quer se apegar de nada e não tem espaço e você faz caber, você acaba dando um jeito ali, mas você pensa assim, vai ser difícil ele manter essa organização que eu fiz, porque é uma pessoa muito apegada. Não quer desapegar de jeito nenhum. Vou fazer uma pergunta para você que pode parecer até assim meio redundante, mas acredito assim, para ser uma personal organizer, tem que gostar de organização. Sim. Que mais? Gostar de pessoas, ter muita empatia e se colocar no lugar da pessoa. Porque as pessoas hoje elas dão prioridade, um exemplo, no trabalho e esquece da casa. Então, você tem que ter muita empatia, assim, se ela me contratou é porque ela tá precisando de ajuda, né? Então, tem que ter muita empatia. O seu serviço é acessível para todos, desde aqui até aqui? Sim. Thaís Feltrin, eu não quero nichar como, é só classe A. Eu não quero atender só o público de alta renda. Eu quero democratização da organização. Então eu quero atender aquela pessoa que perdeu um ente querido e tá com dificuldade de desapegar daquelas coisas. Eu quero atender aquela mãe, porque o preço é muito flexível, entendeu? Então eu quero atender desde a classe B até o A ou até a classe C, que é aquela pessoa que não tem condições e precisa da ajuda de organização. Você falou de preço, então vamos entrar na questão de remuneração de uma personal organizer. Ganha bem? Ganha bem. Ganha bem, porque ganha em cima do serviço de organização e em cima dos organizadores, que são dois pilares diferentes. O serviço e os organizadores que a gente leva. Ganha bem. E aí, deixa eu entender, quando você atende um cliente ou uma cliente, você atendeu ela, então você tem lá, você seta com ela um valor por acredito eu, você me corrija, para um atendimento específico para um X tempo. Depois disso, ela continua sendo sua cliente ou não? Você faz uma manutenção dela? Como é que funciona esse lado? O primeiro é, por exemplo, um projeto de organização. A gente fecha por ambientes, cozinha, closet casal, closet infantil. 3 ambientes. Então ela contratou aquele pacote de serviços, um exemplo, levei 3 dias para organizar com a minha equipe. Depois eu ofereço para ela manutenção. A manutenção. A cada 6 meses? A cada Aí ano? eu avalio. Então, se é um acervo muito grande e ela tem um nível de organização muito baixa, eu já avalio. Falo assim, para você, a cada 3 meses eu tenho que retornar para você não perder a organização que você investiu, porque é um investimento, né? Em organizadores, no serviço. Então, eu avalio lá conforme o acervo dela, conforme o nível, você já sente o cliente, se ele vai manter ou não, você já sente ali. É uma profissão reconhecida? Você acha que existe esse reconhecimento? Sim, eu acho que existe e está crescendo muito, né? As pessoas estão... Que é super diferente, né? É super diferente. Sei lá, se você sai na rua ou vai a alguma festa ou se encontra com pessoas, o que você é? Eu sou enfermeira, eu sou administrador, e você? Eu sou personal organizer. O quê? As pessoas te olham com espanto, assim? Sim, ainda não conhecem. O que é isso? Trabalha com o quê? Pessoas não sabem, falam, personal organizer, como que é? Fica ainda... É que é novo no Brasil, tem acho que uns 10, 12 anos, falha a memória, é novo ainda. Então essa cultura de organização, você contratar alguém para fazer esse serviço, tá crescendo cada vez mais, porque as pessoas não têm tempo e as pessoas acabam terceirizando esse serviço. Como que é uma rotina de uma personal organizer? Me conta um pouco assim da sua semana em relação ao seu trabalho. Sim. Logo de manhã você já tem cliente? Não? Como é que você faz? Você vai até ele, volta? Como que é a sua agenda na semana? Ou não sei se você também trabalha de final de semana, ou como que é que funciona?
Então, a minha agenda, como eu falei para você, eu pego os meus projetos e trabalho como assistente para outras parceiras, que têm mais tempo que eu na área. Então, eu fecho a agenda agosto, né? Um exemplo, agosto eu já tenho aqueles projetos. Agora, se eu não tiver projeto, eu faço vídeo, eu entro para conquistar aqueles novos clientes. Eu fico trabalhando na minha rede social, faço curso, eu vou buscar captar mais clientes, parcerias, eu vou atrás de mais clientes. Mas é bem flexível. Então, se eu não tenho meus projetos ou projetos de outras personagens, eu trabalho mais o comercial da minha empresa. Legal. E falando um pouco sobre, assim, quando a gente fala sobre as atribuições de uma personal organizer, você comentou comigo que tem que ter muita empatia e tudo mais. E eu gosto de fazer uma pergunta para as minhas convidadas, que é a seguinte, não sei se você já chegou a olhar. A teoria é uma coisa, Sim. A prática é outra. O que normalmente não contam para você naquele curso que você fez de personal organizer, que é importante eles saberem no dia a dia que você passa? Que você vai dobrar muita roupa, que você vai pegar muita casa suja, que você vai ter que pegar muita caixa. É um trabalho bem pesado. Braçal mesmo. Braçal, é um trabalho braçal. Se você tiver uma equipe boa, você consegue dividir por ambientes e você consegue trabalhar bem. Mas é um trabalho que às vezes funcionária da casa, funcionária doméstica fala, o que essa menina veio fazer aqui, veio dificultar meu trabalho, que frescura, personal organizer. Isso ninguém conta, assim, você tem muito bloqueio de empregada doméstica, de governanta, que acaba pensando mente fechada, pensando que você vai trazer mais serviço para ela, e não. Você vai você vai organizar, você vai padronizar, você vai trazer muito mais leveza para aquele ambiente. Casa de ferreiro, o espeto é de pau? Não tem como. Sua casa é organizada como a dos seus clientes? É organizada. Queria que você me contasse um pouco como que é a sua relação com seu marido, seu filho e as pessoas que estão aqui, que te rodeiam, relacionado ao seu trabalho, porque você vende, não sei se já aconteceu alguma vez, a pessoa entrar e falar, não, peraí, mas ela é organizer, mas... E as pessoas meio que ficam te avaliando, né? Fica cobrando. Isso? Personal organizer, e aí? É organizada? Assim, eu não tenho... A minha casa tem vida. Então, tem criança, tem uma coisa ou outra fora do lugar. Mas é organizada. Eu julgo como organizada. Porque eu sei aonde está tudo. Isso é importante. Agora, ter uma coisa fora do lugar, depois recolhe e volta para o endereço certo. Então, é organizada sim. Idioma inglês, ele pesa no currículo de uma personal organizer? O nome a profissão já é chamada em inglês, né? Tem em português o nome dela? Organizadora. Organizadora profissional, especialista em organização. Okay. E o idioma inglês? Tem peso, não tem? Eu acho que não. Não. Por enquanto eu não senti essa falta de... Trabalhar com estrangeiros, alguma coisa, não é algo ainda... Não. Entendi. E entendendo uma questão em relação até o futuro da profissão. Como é que você enxerga o futuro da sua profissão? Eu enxergo como mais pessoas buscando esse serviço. Tá em alta. Essa ajuda. Tá crescendo muito. Assim, o brasileiro, ele muda muito de endereço. A cada... estatisticamente mesmo, a cada um brasileiro na vida inteira se muda 7 vezes. Então a gente tem um crescimento muito grande. Essa profissão está em alta. Com certeza eu acredito que vai crescer muito mais. Até porque as pessoas têm muito tempo para dedica-se, né, muito tempo para trabalho, ou se não é isso, é para descanso ou para lazer. Mas não tem tempo para poder focar dentro da casa dele, às vezes, numa questão de organização, que é super importante. Muito, porque o reflexo do seu externo é o interno, né? Se o seu externo não tá bem, o interno também não tá bem. Faz tudo a ver, assim. A organização gera um bem-estar, é um autocuidado. A organização é tudo de bom, né? Existe algum preconceito em termos de idade?
por exemplo, uma personal organizer de 18 anos tem a mesma credibilidade de uma personal organizer de 40 anos? Sim, não existe preconceito de idade. E a gente até vê no mercado pessoas acima de 40 anos se formando e se encontrando assim como profissão. Assim, tem jovens, tem meia-idade, tem até assim, depois dos 60 faz esse curso, se qualifica e tem mercado para todo mundo. Não tem restrição de idade, não. E aí, vamos lá, deixa eu entender uma coisa. Eu tenho 17 anos de idade, 18 anos de idade. E aí eu vi aqui o Dicionário das Profissões e me apaixonei pela Thaís Feltrin falando sobre essa profissão. Como que seria o beabá para eu ingressar no mercado? Então, acredito que a primeira coisa que eu teria que fazer é um curso. É um curso. Certo. É um curso, só que assim, hoje no mercado tem cursos desde valor X até um curso completo falando sobre precificação, sobre o negócio, sobre imagem, sobre postura, um curso mesmo que vai te abraçar em todos esses pilares para você ser uma profissional mesmo qualificada e ter clientes, né? Então, a minha visão é procure um curso com uma personal organizer gabaritada, de sucesso. Pegue os melhores cursos mesmo. Então, para você não ter essa insegurança. É caro, barato? Não. Eu sei que é muito relativo, não, mas tô não é perguntando caro. se ele é acessível. Não é caro, é acessível e tem curso online. Eu fiz na época presencial, que foi que super me atendeu, me apaixonei, falei, é isso que eu quero trabalhar pro resto da minha vida. Legal. E falando um pouco sobre o seu passado, a gente começou aqui a conversa falando um pouco sobre ele. E aí você atendeu um chamado dentro de você porque você não sentia-se mais feliz. Sim. E você teve esse estalo olhando numa rede social e identificou o que você gostava. Tem muita gente também que nos assiste que às vezes tem essa... Tá infeliz. E não sabe para onde olhar e o que fazer, porque fala, meu Deus, a pessoa às vezes até num desespero, porque uma coisa é quando você já tem um apego a alguma profissão que você sempre sonhou em ser e não teve oportunidade, e outra coisa é você dar um basta naquilo, mas ainda não, sem saber o que você tem pela frente, o que você vai se apaixonar realmente. Como que é isso, assim, para você, dividindo um pouco do que você sentiu, como você... Bateu um desespero em você quando você começou a olhar para a internet ou para tudo que estava ao seu redor e falou assim, olha, já estou desempregada, já não quero mais fazer aquilo. De uma coisa eu tenho certeza, aquilo que eu fui eu não quero ser mais. Sim. E o que você é agora? Na época, quando eu fiz o curso, eu fiz a transição de carreira, eu trabalhava numa instituição, no mundo corporativo, eu estava cansada daquele bater ponto, politicagem, tem que puxar o saco de um, puxar o saco de outro, bater meta ali todo mês. E eu queria empreender, eu falei, eu vou abrir um negócio, mas eu não sei o que é. Aí eu fui buscar informações e encheu os meus olhos quando eu vi aquela foto daquela organização, falei, é isso que eu quero. Agora, a parte a pergunta que você fez... Vamos lá. Exatamente, eu queria entender um pouco assim, do que você, quando você pediu as contas lá... Ah, tá, bateu o desespero. Bateu o desespero. Falei, meu Deus, vou ter que me vender, né? Porque quando você vende um serviço, você não vende Suite Home Organizer. Você tem que se vender, você tem que passar credibilidade para a pessoa contratar aquele serviço. Qual o nível de urgência, né? Qual o nível de urgência? Qual o nível de... eu não estou conseguindo colocar a palavra certa. Porque o serviço de organização é conveniência, né? Então você vai fazer aquilo que o cliente não pode fazer. Não quer fazer, não tem tempo, não tem saco para fazer, e a gente vai fazer. Então, bateu um pouco o desespero, mas eu fui fazer muito networking nessa área,
nesse nicho de organização. Eu fui procurar outras organizers qualificada e dei minha cara a tapa. Falei, eu vou com você, eu vou receber por dia, mas eu quero ganhar experiência, essa vivência no cliente. E aí foi me abrindo portas. Que aí eu fui tendo foto, fui tendo o meu portfólio, criando o meu catálogo de serviços, né? E fui conseguindo um indicar o outro. No começo você vai pegando um cliente, aí depois de 6 meses você pega outro, aí vai diminuindo esse tempo. E todo dia agora eu tenho pedido de orçamento, coisas que eu não tinha há 2 anos atrás, eu não tinha. Era muito mais difícil até orçamento você ter. Onde é que você acha que foi o seu pulo do gato na sua profissão? Porque quando você se prepara para aquilo e você inicia, fica tudo ainda muito mecânico, né? Fica tudo ainda muito tipo... Onde é que você acha que quando você falou, acertei a mão, agora vai? Eu acho que o pulo do gato da minha profissão foi eu me mostrar mais. Eu dar mais informações de como a pessoa fazer essa organização sozinha, mas eu vendo a organização, mas eu também eu ensino como fazer, mas eu quero pegar aquele cliente que não tem tempo. Então, me mostrar mais, me vender, dar mais conhecimento para a pessoa fazer, mas aí eu acabo virando a chave e o cliente me contratando. Agora, o que é, e você encara, né, como um erro, o que não fazer, né, um erro fatal na sua profissão, qual é? Eu acho que o erro fatal é você não se valorizar. Não, vou fazer de graça, não, eu quero... Quando você faz um serviço de graça, a pessoa não valoriza e não te indica para lugar nenhum. Você acha que você está fazendo O pessoal chora muito? Acho que se você atingir o público certo, não. Não tem o porquê chorar. Não, né? Tem o porquê chorar. A pessoa paga e sai super satisfeita. Agora, se você ficar atingindo só aquele público que não te contrata, a pessoa só vai ficar chorando e não vai contratar, ou contrata e vai te dar um pós-venda e ficar só mendigando, sabe? Pedindo desconto, questionando, organizador. Eu acho que é isso. Olhando um pouco da sua trajetória, você faria alguma coisa diferente? Eu acho que eu faria diferente. Ou não sei. Faria, não faria? Eu acho que não, acho que não. Acho que tudo é um ganho de confiança, você vai ganhando experiência, eu acho que não. Eu acho que eu fui no caminho certo porque eu trabalhei muito como assistente de outras organizers e fui ganhando essa confiança, experiência. Eu não faria diferente. Eu digo isso por quê? Porque você fez uma transição, não sei qual foi a idade, mas já num momento já até mais madura. Foi. É óbvio que quem nos assiste, e se eu perguntasse para você, se você pudesse voltar no tempo, na maioria das vezes a gente poderia começar até mais cedo que a gente chama o que a gente faz hoje. Uhum. Mas isso tudo leva uma certa maturidade de tempo, porque tudo tem um tempo certo para as coisas poderem acontecer e coisas do tipo. A minha pergunta é um pouco complexa, mas é assim para você. O que você acha que tem que ser dado mais ouvidos ou olhar com mais atenção, de repente, para que a pessoa consiga ter esse estalo mais rápido na vida dela? Eu acho que qualificação, se preparar mais para o mercado, porque você vai pegar todos os tipos de cliente, então você tem que estar preparada. Munida de muita informação, porque você vai pegar todo tipo de pessoas, muita situação, assim, sabe? Bem diferentes. Entendi. E o fato de você ser criativa ou não criativa, porque eu perguntei logo no começo aqui, perguntei pra você se a pessoa tinha que ter algum dom de organização, você falou que não. Não. Me explica um pouco disso, assim, quer dizer, uma pessoa bagunceira pode se tornar um personal organizer? Sim, é que assim, a organização é um hábito, é uma educação que você consegue se educar
né? São hábitos, pequenos hábitos. Um exemplo, se eu for organizar seu closet, você vai falar assim, eu não vou querer bagunçar de novo. Eu tô gostando do que eu tô vendo. Eu quero manter essa organização que a Thaís fez. Então, a organização, ela gera hábitos bons, assim, sabe? Te desperta um bem-estar, uma leveza. Então, não precisa ter dom. Você precisa gostar de pessoas, de cuidar de pessoas, e você precisa sempre estar aberta a você aprender, né? Aprender ali todo o projeto que você vai fazer, você vai falar assim, meu Deus, existe pessoas assim? Existe. Então, não precisa ter dom. Você teve mentora, e você também presta mentoria para outras pessoas? Não, eu acho que para você ser mentora, você tem que ter mais uns anos aí de bagagem. Pelo menos uns 5 anos aí na área, você tem que ter mais vivência, sabe? Quando eu fizer mandar ter curso, quando eu for mesmo ter essa parte de mentoria, de formação, de organizer, eu quero ter mais experiência ainda. Você pensa em expandir? Penso De ir muito além ainda do que você faz hoje. Então, mas assim, eu penso em expandir futuramente, só que eu gosto muito de colocar a mão na massa. Então, por isso que eu tô focada muito em atender o meu cliente. Porque eu gosto daquela loucura de projeto, entregar aquela correria, montar layout, fazer a excelência, entregar aquele projeto de, nossa, me surpreendeu, se entregou muito mais do que eu estava esperando. E é uma profissão assim que tem mercado? Muito mercado. Tem bastante? Tem bastante mercado. No começo, assim, que nem eu te falei, você demora pegar o seu primeiro cliente. Se você não dá a cara a tapa, falar para os seus vizinhos, falar para os seus amigos, você tem que falar, eu sou personal organizer, o mundo tem que saber, porque é o boca a boca. Então, só é lembrado quem é visto, né? Exatamente, você tem que mostrar. Você não pode ter vergonha. Não, eu organizo casa, eu organizo sua vida, você tem que mostrar para você conquistar o primeiro cliente, mas tem muito mercado. Legal. Tem muito mercado. Bom, obrigado por esse bate-papo. Adorei eu conversar também. com você. Amei. Realmente uma profissão assim fantástica. E assim, desejo todo o sucesso do mundo aqui pra você. Obrigada. Diferente, realmente exótica, até falei isso com o Léo. É realmente bem diferente, mas é intrigante, porque realmente você contratar uma pessoa para ajudar realmente a mudar um clima, um ambiente, a energia de uma casa. Sim. Isso não envolve só na organização, né? Isso impacta também com muita coisa que está ao redor, né? Que é o que a gente estava falando um pouquinho antes da gente ligar aqui a câmera. Você comentou um pouquinho assim que tem um fator psicológico por trás. Sim. Só para a gente fechar, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Digo, quando você transforma isso, você não está mexendo só em, sei lá, itens físicos. Sim. Você está mexendo com mais coisa aí em cima, né? Sim, porque quando a gente tira tudo do armário, a pessoa cai em si e fala assim, meu Deus, eu tinha tudo isso. A pessoa ela entra em choque. Aí ela entra numa realidade assim, meu Deus, eu preciso... É uma consciência, sabe? Conscientização. Você entra assim na educação mesmo, educação financeira. Fala, não preciso comprar tudo isso. Eu não preciso ter tudo isso de despensa. A gente pega muita coisa assim, muito alimento vencido. É um desperdício mesmo, assim. Então, a pessoa cai num choque de realidade, de transformação de ambiente. Não, pode jogar tudo fora, tudo doação. A pessoa, a gente não transforma só ambientes, a gente transforma vidas. A pessoa nunca mais, ela valoriza o que ela tem. Você entende, Thiago? Ela olha assim e fala, meu Deus, eu tenho tudo isso. Ela dá graças a Deus, assim. A gente valoriza aquela casa, aquele ambiente que ela vive e a família. Mexe muito com os indivíduos, assim. A gente fala que eu fui picado pelo bichinho da organização. Porque quando você organiza um exemplo, um banheiro, a pessoa começa já a mexer em outros ambientes, quer organizar tudo. Uma coisa vai puxando a outra. Isso.
O bichinho da organização picou e a pessoa quer em todos os ambientes, ela quer organizar a empresa dela, ela fica... mexe muito com o interno da pessoa. Legal. Queria que você deixasse uma mensagem, então, para quem nos assiste, fica à vontade e manda ver. A mensagem que eu quero passar para vocês é que a organização ela vai muito além de dobras. Então, eu como personal organizer, eu quero atender todos os públicos. Não tem condições ou tem condições, você classe B, classe A. A organização vai muito além, ela transforma o seu interno e o seu externo. Então, vale a pena, eu amo o que eu faço. E se você tá na dúvida aí, é uma carreira super brilhante, tenho certeza. É isso. Ai, meu Deus. Thaís, obrigado. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Inclusive aqui embaixo o Léo vai deixar aqui para vocês o endereço do Instagram. Quem quiser te chamar lá para tirar dúvidas e perguntar. Tô à tua super à disposição. Com certeza. Quero pedir para vocês assinarem aqui o nosso canal. Não deixe de se inscrever, não deixe de assinar o sininho para os próximos bate-papos que a gente vai subir. Inclusive lá também eu tenho o meu Instagram, Thiago Fidelis com 2 S's, e lá a gente troca essa bola aqui exatamente com o Instagram. Thaís, obrigado novamente. Obrigada, Thiago. Tá Obrigada. bom? Valeu, gente. Tchau, tchau. Ai, meu Deus. Gente do céu. Nem suou. Ai, fiquei vermelha aqui, ó.